Salve, salve, mamutes! Estamos aí com mais um vídeo no canal, fechou? Dessa vez vou ensinar a fazer um negócio que vocês vão amar, com certeza, cara. Você que é amante do Airsoft, eu vou ensinar vocês a fazer uma bazuca, mano. Ela dá um tiro, aí depois você vai precisar mexer nela para poder recarregar de novo. Então exige um certo tempinho aí, mas talvez com prática você consiga fazer isso já em jogo, para você conseguir dar uns 2, 3 tiros em campo. Fechou? Vamos lá? Vamos lá para as dicas então? Tamo junto, vamos nessa. Então vamos lá, pessoal. Primeiro você vai precisar de um borrifador, né? De álcool de posto, álcool de combustível mesmo, que é usado em veículo. Agora aqui nós vamos começar já com a montagem da parada, certo? Para fazer a ponta da bazuca, eu estou trabalhando aqui, toda ela vai ser feita com um cano marrom, cano de água, de 1,5 polegadas. Fechou? Então, vamos lá, vamos para essa primeira parte aqui. Essa primeira parte, eu tenho 2 capes, tá? 2 tampões. Um sem rosca, um com rosca interna. Aqui um trecho, né, de cano que ele tá colado aqui no caso. E aqui eu peguei uma luva e pintei ela de vermelho para dar um estilo armamento de airsoft, que obrigatoriamente pela legislação do armamento de airsoft tem que ter a ponta vermelha, que é o que diferencia dos outros, certo? Como que eu uni esses 2 capes aqui? Primeiro, eu fiz um furo nos 2 capes, um furo central. E o que eu fiz? Eu vou desenhar para vocês aqui, talvez explique melhor. Então vamos lá. Então, aqui ó, esses 2 aqui são os 2 capes, tá vendo? Eles estão unidos por um cano aqui, que você pode usar 3/4 ou menor. No meu caso eu não lembro agora a dimensão, mas é aquele menorzinho, também marrom. E aqui é uma luva. Então o que eu fiz? Eu coloquei uma luva, colei esse tequinho de cano aqui, certo? Colei ele, esse teco de cano. Depois passei pelo furo que eu tinha feito no caps, que no caso é esse aqui. Esse aqui é o caps sem rosca, que é esse aqui, certo? Passei o cano aqui por dentro, coloquei uma outra luva aqui, para justamente ele pressionar, né, um caps no outro, manter fixado. Além disso, na emenda aqui, eu usei massa epóxi, certo? Então, a ponteira foi unida a esses 2 caps de contrapostos, né? Então, com a boca para lá e com a ponta roscada para cá. Aqui eu coloquei um trecho de cano, que é justamente aqui onde vai entrar as bolinhas de airsoft, certo? Mas depois, esse aí é um passo mais para frente, eu explico um pouco melhor. Fechou? Então, essa ponta aqui, essa ponteira foi feita dessa forma. Tô até com massa aqui, ó. Eu fiz ela depois, mas para dar uma característica, o alongamento aqui. Você poderia fazer isso com ele direto aqui, mas eu preferi fazer assim para ficar esteticamente mais bonito. Fechou? Internamente aqui, ó. Essa aqui é a luva, tá vendo? A luva de dentro, que no caso no desenho aqui seria essa aqui. Então, essa aqui é a luva, o cano, 3/4 colado nele, tá? O trechinho de cano. Aqui, para facilitar a vedação, o que eu fiz? Eu catei um pedaço de chinelo, cortei no diâmetro, acoplei ela aqui dentro, então ela fica bem presa quando eu rosquear nesse terminal aqui, certo? Então daqui eu acho que não tem muito segredo, o restante é o cano
a ponteira roscada para encaixe do CAPS. Então ele vai entrar aqui, certo? Onde você rosqueia ele vai formar a ponta. Daqui para frente vem o cano de 1,5 polegadas marrom. Aí vai do tamanho que você preferir, certo? Esse aqui tem ele tá um pouquinho menor de cano desse extremo aqui até o outro. Ele tem mais ou menos 1 metro, um pouquinho menor porque eu cortei. Fechou? Vamos lá. Então, esse é o primeiro passo. Então, para você construir. Então, você vai precisar uma luva, um trecho de cano aqui, 3/4, um CAPS sem rosca, um CAPS com rosca, uma luva com terminal roscado, para justamente acoplar o CAPS. Internamente, 2 luvas, uma que vai aqui dentro e a outra que vai aqui, que é para manter essa peça aqui pressionada uma na outra, certo? Mais um trechinho de cano do tamanho, do diâmetro que você for utilizar aqui. Eu usei aquele menorzinho, o diâmetro menor que 3/4, certo? Você vai precisar também de mais um CAPS sem rosca, que é para fazer o tampão mesmo. Parafuso, que depois que eu colei, eu aparafusei aqui, certo? Dos 2 lados, só por garantia mesmo, porque como você vai trabalhar com pressão aqui dentro, então eu parafusei para ele ficar bem fixo, certo? Então, para esse primeiro passo aqui de estrutura de cano, eu utilizei esses itens aí, como vocês podem ver, certinho? Vamos lá. Segundo passo que você vai precisar de uma ignição de fogão, certo? Isso daqui, ó, é um pé de mesa que eu comprei num depósito, é baratinho isso daqui. É um pé de mesa, que é o mesmo que desse. Eu só cortei aqui, ó, para ficar um pouco menor, só mais para indicar a direção, né, de uso da bazuca. Já vou explicar para vocês como é que eu fixei esses manetes aqui, certo? Vamos lá pro desenho de novo. Então, foi feito da seguinte forma. Eu tenho o cano, certo? O cano. Ele, no caso desse pé, aí vai muito do material que vocês encontrarem, tá? Nesse pé aqui, ó, ele tem um terminal roscado, tá vendo? Ó. E o terminal foi o que eu fixei lá, tá? Então, esse terminal aqui, ele tá parafusado no cano, vocês estão vendo? Ele tá aqui dentro. Aí você vai perguntar, pô, mas como que você conseguiu passar o parafuso aqui dentro? Vamos lá. Eu fiz o seguinte. No cano, eu fiz o furo com um diâmetro um pouquinho maior do que o do parafuso. Eu passei uma linha aqui, joguei uma linha com um pedacinho de metal, a linha saiu para fora. Eu amarrei o parafuso, né? Amarrei o parafuso aqui com essa linha aqui, na ponta dela. Amarrei só a ponta, bem na ponta assim mesmo, e puxei. Quando eu puxei o parafuso, a ponta dele saiu aqui, certo? Detalhe, esse parafuso aqui, você vai precisar vedar ele. Então, o que eu fiz? Também com chinelo, aqui está a cabeça do parafuso, certo? Eu coloquei uma arruela. E com um teco de borracha, também de chinelo,
é onde eu coloquei ele aqui, certo? Então essa aqui é a borracha. Então quando eu puxei aqui, ele já veio tudo, essa cabeça aqui já estava montada. Então eu puxei, o parafuso veio para cá, certo? A ponta dele saiu aqui. A ponta dele saiu aqui. Aí aqui ficou a borracha, a arruela e a cabeça do parafuso, certo? Aí sim, eu coloquei aqui o manete, uma arruela e a porca, certo? E fixei todo o conjunto aqui. Para ele não girar, porque essa peça aqui, ela ficou meio que solta, né? Então ela ficou meio que solta, então ela girava com facilidade. Aí eu coloquei massa, preenchi com massa epóxi. Aí ela ficou firme aí, certo? Ela não deixa a peça criar ângulo, né? Então, como ela tá parafusada, ela não faz isso aqui, ó. Então eu fiz isso nos dois casos, tanto para esse quanto para esse, certo? Vamos lá. No gatilho eu fiz o furo, eu acho que ficou bem óbvio até aqui, certo? Eu fiz um furo no manete, acoplei a ignição aqui. Essa ignição aqui eu achei aqui em São Paulo, achei ela custa em torno de 25, 30 reais, a ignição de caldeira. Tá? Você pode usar outro tipo de ignição, eu já vi bastante gente usando ignição de acendedor de fogão, só que é menorzinho, né? Então eu não sei, ele talvez seja um pouquinho fraco aí para o que a gente pode, apesar de que uma minúscula faísca já é o suficiente para detonar aqui dentro. Mas ele não é tão robusto, né? Então para um jogo de airsoft você vai jogar, cara, tipo, bate nas coisas, então não sei se seria muito adequado não. Funciona, porém eu acho que não teria tanta resistência, certo? Então os dois terminais aqui da ignição eu mandei para cá, certo? O que é isso aqui? Eu coloquei dois parafusos também, que segundo o desenho seria isso daqui, certo? Então esse aqui é o manete com parafuso aqui, né? Preso também vedado. Aqui a ignição, os terminais da ignição entra, o parafuso ele vai entrar. Aqui vocês têm que tomar cuidado que é o seguinte, eles têm que ficar bem próximo as pontas, eles não podem encostar, mas eles têm que ficar bem próximo. Por quê? Porque quando você der a ignição aqui, ele tem que soltar o rainho lá, né? Ele tem que ir de um terminal para o outro aqui. Isso é o que precisa acontecer dentro do tubo aqui, certo? Onde ela tá. Então, esse é o que eu fiz justamente aqui, como vocês podem ver, certinho? Essa aqui é a parte da ignição dela. O que eu fiz? Porque como a minha mão ficar próxima aqui, se eu apertar e ele não estiver bem vedado, eu vou tomar o choque. O choque ele não vai dar ignição lá, então ele vai vir na minha mão. O que eu fiz? Fita autofusão, tá? Compra uma fita autofusão de boa qualidade, veda ela direitinho. A cabeça dos parafusos, o que eu fiz? Eu não deixei encostar até lá embaixo. Eu deixei a cabeça, ela ficou um pouco para fora. Deu para mim enrolar a ponta do fio que vem da ignição e fita autofusão sem dó, certo? Para ele ficar bem borrachado e bem preso aqui no cano, tá? Esses parafusos aqui, ó, eles precisam entrar com interferência. Então, quando vocês furem com uma broca só para guiar mesmo o parafuso. Deixa o parafuso entrar, entendeu? Porque ele vai entrar com interferência na parede do cano e vai vedar ele, não vai deixar nenhum tipo de pressão vazar por ele. Fechou? Então ele vai ficar assim, certo? A ignição.
Então, esse é o que seria aí o segundo passo do que vocês precisariam e a forma que eu fiz para poder fixar os manetes. Fechou? Agora vamos lá para mais um ponto do que eu fiz. Aqui é um teco de cano, também de 1,5. Pintei ele, obviamente. No caso aqui eu passei uma massa, aparafusei ele, né? E fiz um furo. Coloquei também com interferência, tá? Porque ele vai precisar... ele precisa entrar com pressão aqui. Então ele não pode vazar. Então ele tem uma certa interferência aí, eu diria. Certo? Se puder colocar uma borrachinha aqui também, melhor ainda. Então, esse furo é o que me dá acesso para o interior do cano aqui de 6. Desculpa, de 1,5. Então ele está com interferência, ele entra com interferência. Eu passei uma massa para ficar bem vedado nos furos, tá? O furo de dentro disso aqui é um pouco maior, porém eu fiz isso porque eu errei num diâmetro e ia usar um parafuso e acabei não dando certo. Então, mas de qualquer forma ficou até meio que um detalhe aí pro armamento, certo? Então, outro ponto aqui que eu acho legal eu citar, que provavelmente vocês vão usar. Por que eu estou usando uma porca, um parafuso com porca? Porque aqui entre o parafuso e entre a porca e a cabeça do parafuso, você pode usar um fiel e prender no armamento, porque para você justamente não perder, porque esses negócios aqui, cara, a gente que joga airsoft sabe, vai pro campo, é aquele monte de tralha, perde mesmo, cara, perde mesmo. Fechou? Então, esse daqui eu fiz justamente, esse é o objetivo de poder, para não perder ali aquilo, para você conseguir prender um fiel aí nele. Fechou? Esse é o segundo ponto, o terceiro, aliás, desculpa, que eu acho que foi o terceiro passo aí que eu utilizei para poder fazer o armamento. Fechou? Vamos lá, o quinto passo já começou a meio que ser estética, vamos dizer assim. Então, fiz uma bandoleira, né? Não tem muito mistério também. Aparafusada, certo? Aqui, preciso colocar uma velinha que ficaria igual a esta este lado aqui. Tá? Você pode colocar uma chapinha quadrada para ficar mais bonitinho. Eu acho que o segredo aí é o capricho. O segredo para você fazer montar o armamento aí é o capricho, que você vai ter um bom resultado. Fechou? Então essa toda essa parte que eu passei agora é a parte construtiva e fundamental, né, pro armamento. Fechou? Vamos lá pro próximo tópico. É isso aí, pessoal. Vamos lá pro nosso próximo passo. Certinho? É o seguinte. Para você, isso aqui é bem comum. Eu acho que quem já fez bazuca de meia com lata, que nem eu quando era criança, sabe, entendeu mais ou menos o que vai acontecer aqui, tá? Só tá um pouquinho mais evoluído. O que você vai fazer? Você vai pegar o borrifador. No bico do borrifador, contendo o álcool de posto, você vai borrifar dentro do cano através do furo aqui. Certinho? Depois que você borrifou, se for a primeira vez que você vai utilizar, provavelmente você não vai precisar jogar ar aqui dentro, tá? Se você já borrifar, der umas 3, 4 borrifadas aqui dentro, e você apertar o botão da ignição, provavelmente ele já vai gerar combustão aqui dentro e vai gerar explosão, tá? Porém,
depois de um uso, depois de um disparo, o que acontece? Dentro do cano, ele vai ficar cheio de CO2 decorrente da queima, né, do combustível. Então, o que você vai precisar fazer? Você vai precisar tirar ele daqui de dentro. O que eu uso aqui? A bomba de encher bicicleta, certo? Então, eu tenho o bico aqui, eu introduzo o bico voltado para lá. Por quê? Porque quando eu bombear aqui, o ar ele vai entrar para lá e vai expelir pela boca aqui todo o CO2. Então eu vou bombeando até sair toda a fumaça. Você vai perceber, se você prestar com bastante atenção, quando você bombear, depois de um disparo vai sair fumaça por aqui, tá? Então, ou seja, ele tem que ficar zero, ele não pode ter CO2 aqui dentro, ele tem que ter oxigênio. O que acontece? Quando você borrifa o álcool aqui dentro, ele é muito volátil. Então, o que acontece? Ele evapora muito rápido, então ele vira um gás aqui dentro, entendeu? Quando você joga o ar, ele faz a mistura desse gás, né? Que agora é um gás, né? Ele faz a mistura e ele passa a ser inflamável. Entendeu? Então, quando você apertar aqui a ignição, o que vai acontecer? Vai sair a faísquinha lá dentro lá do cano, decorrente da ignição, dos dois parafusos lá da faísca que eu falei. Ele vai dar a ignição e vai tirar a explosão aqui dentro, que é o que vai dar propulsão para as bolinhas posteriormente. Entendeu? Conclusão. Então, continuando, você borrifou lá dentro, injetou o ar lá dentro para ele causar a mistura, você vem e parafusa ele, certo? Ele vai ficar assim. Capite? Entendeu? Então, a sua arma, teoricamente, aqui, se você fez todo esse passo, se você apertar a ignição, ele vai explodir e vai sair fogo ali na ponta, certo? Então, a propulsão a gente já sabe agora como vai acontecer. Vamos agora para a etapa de municiar ela. Fechou? Então, vamos lá, galera. O que você vai fazer? Você vai pegar um papel. Eu uso papel toalha mesmo, papel guardanapo. Eu coloco aqui dentro, mais ou menos até aqui, certo? Você coloca o papel guardanapo lá, mais ou menos até aqui. E até o final da caneta, né? Então, ou seja, até esse ponto aqui, ó, mais ou menos. Esse trecho aqui, ó, é onde eu vou encher com as BBS. Só que detalhe, quando você colocar a BBS aqui dentro, não soca ela lá pra dentro. Elas têm que ficar lá dentro com folga mesmo, sabe? Como se você chacoalhar, como se fosse um chocalho. Você tem que chacoalhar elas assim, você tem que perceber que elas estão soltas lá dentro, tá? Não bota pressão e depois eu vou explicar o porquê. Depois você vai fazer o seguinte. Eu vou posicionar aqui a câmera e vou tentar mostrar como que é que vai ser feito. Eu acho que eu consigo fazer com uma mão só. Então você vai fazer isso aqui, ó. Você vai pegar o mesmo guardanapo, se dobra lá em 3, 4 vezes lá, né? E você vai fazer isso aqui, ó. Certo? Lembrando, com as BBS já lá dentro, tá? Aí o que você faz aqui? Ou você coloca um O-ring, é que o meu rompeu no jogo, então devido à caloria, né, que ele esquenta um pouco, então o O-ring não aguentou, estourou, mas você pode usar um outro anel aqui por cima, até de PVC mesmo, sabe? Na verdade, só para manter aqui a boca vedada com papel, certinho? E depois rosquear, você tira o excesso, né?
aqui da rebarba. Considerando que o papel já esteja aqui, você vem e rosqueia ele até você perceber que ele causou a vedação, certo? Ele chegou no limite dele lá da vedação, certo? Então, estando nessas condições, se você apertar a ignição, ela vai estourar e vai jogar a bolinha longe. Depois eu vou mostrar pra você um tiro que a gente deu no campo lá. Cara, animal, foi muito longe. Então, se você fez tudo certinho aí, ele vai mandar a bolinha longe. Agora eu vou explicar pra vocês o porquê que a bolinha não pode ficar muito solta, não pode ficar presa lá dentro, tá? Então, vamos lá. O que acontece? A gente tem a boca, o cano, né? A gente tem um cano e as bolinhas, elas vão ficar todas aqui dentro, certo? De forma toda intercalada, tal. E aqui um papel, certo? O que acontece aqui? Esse aqui é o papel que a gente vedou, tá? Aqui é por onde ela vai ser projetada. O que acontece? Se você deixar essas bolinhas socadas lá dentro, pressionadas uma na outra, quando acontecer a explosão dentro do cano, o que ela vai fazer? Ela vai empurrar essas bolinhas aqui, certo? Ela vai romper aqui a película de papel e vai empurrar as bolinhas. As bolinhas, por sua vez, elas vão transmitir essa força uma para a outra. O que ela vai fazer? Ela tende a dissipar essa força para as paredes do cano, tá? Ela vai tentar dissipar essa força para as paredes do cano. Por quê? Porque aqui já tem um obstáculo que é necessário para justamente manter as bolinhas aqui. Conclusão disso. Quando elas fazem isso, elas travam, elas entopem literalmente no cano, no interior dele, porque elas estão todas elas aplicando forças de forma aleatória. Só que como ela é cilíndrica, quando ela encostar, uma vai passar para outra, que vai passar para outra, e vai consequentemente ela vai travar aqui, ela vai jogar para as paredes do cano, tá? Com isso, o que vai acontecer? A pressão da explosão aqui dentro, as bolinhas, elas não têm uma vedação certinha, igual no cano de precisão das AEGs, né, que elas ficam assim. Nesse caso, a pressão ela vai escapar pelos vãos aqui, ó. Entendeu? Entre uma bolinha e outra. Como elas vão estar travadas aqui, ela vai sair, a pressão vai sair de forma não com aquela forma de explosão, sabe? Ela vai sair pelas brechas ali, vai vazar e, conclusão, você não vai conseguir ter o efeito de disparo dessa quantidade de bolinhas, certo? Então, por isso que tem que ter tem que se tomar cuidado aqui. Eu vou mostrar para vocês aqui mais ou menos o tamanho que ficou o cano. Ele tem mais ou menos 2,5 dedos, 3 dedos, tá vendo? Aqui parece que não, mas cabe muita bolinha, cara. Cabe bolinha pra caramba. Entendeu? Então, fica aí a dica, tá? De montagem. Então, é isso que vai causar explosão. Então, o que pode acontecer? É questão de ajuste depois de você... poxa, travou. Você vai perceber que travou, que as bolinhas não foram para frente. Então, é só questão de ir... você diminui um pouco na dosagem da bolinha, aí você vai regulando aí de acordo até ela disparar de forma eficiente, igual eu vou mostrar no vídeo aí logo mais. Fechou? Então, a nível de construção,
é assim que ela vai funcionar, e funciona, e é muito legal. Agora eu vou fazer o seguinte, cara, vou dar algumas dicas aí do que eu fiz, do que eu poderia ter feito diferente. É que a gente acaba aprendendo com os erros e a gente fica muito feliz com os acertos, certo? Vou dar algumas dicas que nos próximos que eu fizer, eu já não vou cometer o mesmo erro, né? Porque eu já sei como eu vou fazer. Mas vamos lá. Vamos falar primeiro dos furos para passagem dos parafusos aqui, tá? O que acontece? Nesse meu caso, se você prestar atenção, eu não sei se na câmera vai mostrar muito bem, mas eu tenho um olhar meio crítico. Mas se vocês olharem, vocês vão ver que parece que esse cano aqui, ó, esse manete aqui, ele tá mais para dentro do que esse aqui. Esse aqui parece que tá mais para fora, né? Ele tá mais para lá, ó. Então se eu tentar alinhar aqui, ó, você consegue perceber que ele tá um pouquinho torto, tá vendo? Pouca coisa, mas tá. Então, o que eu sugiro para vocês corrigirem isso, para não cometerem esse mesmo erro, tá? Depois que vocês colarem as pontas, os terminais, né, que você já tem bem definido onde é que você vai posicionar a manete, que vai de acordo com o seu tamanho, o tamanho do seu braço, ou o tamanho da bazuca, porque ela pode ser um pouco maior. Então vai muito do que... O ideal é não ser muito grande, depois eu vou explicar o porquê também, tá? Mas se vocês tiverem que aumentar, aumenta a ponteira, mas não esse cano aqui. Tenta manter essa média aí de 1 metro, 90 centímetros mais ou menos. Fechou? Como é que eu faria para você ter um furo certinho nessa superfície cilíndrica? Eu diria o seguinte, nos próximos eu vou fazer diferente. Você vai precisar de uma mangueira de nível, essas que o pedreiro usa. Então você posiciona ele numa superfície reta, né? Plana, igual aqui na minha bancada de mármore. Você posiciona ela e você acha o centro da peça, né? Mais ou menos o centro dela. Como que você faria? Considerando que eu não tenho os manetes ainda, tá? Então você deixa ela assim. Você pega uma peça simétrica, uma chapinha, uma régua, por exemplo, e você coloca aqui. Você vai equilibrando ela, tá? Você vai equilibrando ela. O que vai acontecer? Você vai achar o ponto exato aqui da onde está o centro, da onde você teria que fazer o furo. Fechou? Então essa seria uma forma para você encontrar a superfície plana aqui, né? Tipo a parte o topo do cilindro, se for o caso. Se não, você pode fazer o furo em qualquer ponto, porque como é uma peça cilíndrica, só que você vai ter que ter como parâmetro de alinhamento o furo que você fez, certo? Então você faz o furo nele, né? Para passar o parafuso. Eu indicaria primeiro você faz um furinho ou uma marcação. Eu indicaria um furo mesmo. Você faz um furo pequenininho primeiro. O que você vai fazer? Aí você vai pegar a mangueira de nível. Com a mangueira de nível você vai nivelar. Quando a mangueira de nível encostar aqui, você vai lá no outro ponto, no outro extremo, e você vai alinhar. Ou seja, ele está literalmente alinhado em relação ao furo que você fez lá. Certo? Você faz um furo pequeno, um furo para você usar como guia. A partir daí você alarga, você introduz a broca maior, que é justamente a broca que vai permitir a passagem do parafuso dos manetes. Certo? Então aí você não vai ter esse erro, essa diferenciação aqui, que conversei com uma galera aí. Para muitos nem perceberam isso, mas eu acho que para a gente que está projetando faz toda a diferença. Fechou? Então, esse é uma dica que eu daria para você conseguir alinhar certinho os furos do manete. Fechou? Então, vamos lá. Acho que tem mais uma dica aí que eu vou dar na sequência. Fechou? Então, vamos lá, rapaziada. A outra dica seria o seguinte. Esse furo de alimentação aqui, onde eu coloco o álcool e borrifo, né? Jogo o ar lá dentro.
Como eu disse, eu fiz ele aqui justamente por causa de um erro, tá? Porque eu ia fazer a ignição para detonar por cima, né? Segurar a bazuca aqui e apertar. Então, ou seja, essa ignição aqui, ela estaria aqui. Só que ela tem um problema sério, porque como você está lidando com combustível, quando você dá a ignição, ele gera uma caloria aqui dentro, e a caloria acaba comprometendo o material. Então, por isso, você precisa desses dois terminais metálicos, tá? Não tenta colocar isso aqui dentro direto, porque você vai ter problema. E vai perder a peça. O que eu diria? Em vez de fazer a peça aqui, fazer essa rosca do parafuso aqui, você faria ele aqui atrás. Tá? Isso facilitaria o quê? Na hora que você bombear isso daqui, ele vai automaticamente, ele já vai impulsionar todo o CO2, né, todo o gás carbônico decorrente da queima, ele já automaticamente vai ser expelido lá para a ponta. Você não teria nenhuma, aqui seria tudo uniforme, né? O cilindro seria uniforme, você não teria essa diferenciação, que eu particularmente, por causa de um erro, mas eu achei que ficou bonito até. Só questão de dar um acabamentozinho e tal, enfim. Mas provavelmente nos outros eu já não faria aqui, eu faria aqui, tá? Então é onde eu borrifaria, colocaria o parafuso aqui. Eu acho que seria bem mais prático. Porém, esses dois terminais aqui, o ideal é que eles estejam mais próximos aqui. Por quê? Porque você teria, de certa forma, aí uma mistura imediata, né? Porque quando você borrifar, o álcool já vai vir borrifado aqui já próximo da ignição. Quando você bombear o ar aqui para dentro, ele também vai já vai estar aqui, né? Toda a combustão, tal. É lógico que a combustão, essa mistura, ela vai ficar em todo o cano aqui, todo o interno do cano. Mas caso você opte por usar o parafuso atrás, eu indicaria que você trouxesse mais os terminais da ignição um pouco mais para cá. Como decorrência disso, você teria um fio aqui. Então, a não ser que você tenha alguma outra ideia, coloque uma capa, tal, mas eu não sei se ficaria legal, tá? Até porque aqui os dois terminais, eles atrapalhariam na hora de você colocar no ombro e tudo mais. Então eu acabei optando por lá, não que seja impossível de pôr aqui, também é possível, mas aí fica a critério de você, ou colocar os dois terminais por cima para não atrapalhar o ombro, mas aí o fio aqui ele vai acabar passando por trás. Então eu optei colocar aqui justamente porque tem menos, eu teria menos problema, eu diria, tá? A nível da traseira. Então essa seria mais uma dica que eu daria para o pessoal aí que tem interesse em produzir uma bazuca desse tipo. Agora mais uma dica que eu vou fazer e vou postar aí para vocês verem como vai ficar nos vídeos posteriores, é a respeito da ombreira, né, do apoio do ombro, que eu já mandei fazer, né? Já mandei fazer. Ela vai vir aqui de metal, né, que é justamente para apoiar o ombro aqui, delimitar, para ficar com uma característica mais de bazuca mesmo, tá? Assim ela já funciona normal, então, ou seja, seria puramente estética, mas eu acho que se você tá vendo esse vídeo é porque você gostou dela, gostou da bazuca e tá querendo fazer uma igual ou até melhor do que o que você tá vendo aqui. Mas eu vou colocar, depois eu faço um vídeo aí mostrando como é que eu fiz, né, o encosto, de forma que ele fique bem preso, sem muita abraçadeira, sabe, sem muita aquele monte de coisa, um monte de preso, braçadeira aqui, nada disso. Então, eu terminando, eu posto aí para vocês verem como ficou. Fechou? Então, tá aí.
Tirar pro alto, caralho. Lá vai eu. É isso aí, rapaziada. Espero que realmente vocês tenham gostado do vídeo. Cara, vamos lá, vou dar mais falar sobre algumas observações. Cara, isso aqui, como vocês viram, ele é inflamável, cara. Então, não tenta manter uma distância de disparo de pelo menos aí uns 2 metros. Cara, em 2 metros rende a pessoa em vez de você disparar. Porque ele tem uma certa caloria. Lógico que se você colocar a mão aqui, provavelmente for a queima-roupa, realmente pode causar algum tipo de queimadura. Então, muito cuidado aí na hora de você for dar o disparo para não pegar no seu oponente, até porque a bazuca é mais para você pegar grandes pessoas, né? Uma quantidade muito grande de pessoas num ambiente fechado e tudo mais, até a distância mesmo, né? Então, cara, muito cuidado mesmo, cara. Fechou? Não deixa... vamos fazer um esporte consciente aí. Fechou? Para ninguém se machucar. Eu não indico vocês entupirem, não colocar muita pressão, e toma cuidado, cara, vai colocando bolinha aos poucos, vai testando, ele tá disparando legal, vai devagar, coloca mais um pouquinho, vê aí a quantidade que vocês conseguirem utilizar nela, para vocês não correr risco nenhum de nenhuma obstrução. Porque se tiver uma obstrução aqui, ele vai procurar um outro caminho para sair, provavelmente ele vai sair pelos parafusos, ele vai sair por algum canto. Então, não diria que ele chegaria ao ponto de explodir, ainda que o cano explodir, ainda que teria esse risco, mas como ele não tem uma vedação, tem bastante furo, né, de bandoleira, disso, daquilo outro, então antes dele explodir esse cano, ele vai sair por algum lado, tá? Eu perdi uma ignição, como eu expliquei, a ignição que estava aqui, eu perdi ela, por quê? Porque ela não estava bem vedada, eu dei o disparo, obviamente estava aqui, o cano estava um pouco mais de pressão aqui, né? Eu coloquei um pouquinho mais de pressão, o que aconteceu? Ele buscou o outro lado, saiu por aqui e derreteu, e eu perdi a ignição que eu estava utilizando justamente por conta disso. Fechou? Então eu acho que vamos praticar um esporte legal aí, sem maiores danos a ninguém, né, velho? Acho que isso que é importante. Fechou? Se gostou, cara, dá um like gigante aí, compartilha com a galera, porque, mano, eu tenho umas ideias aí e vai rolar, velho. Tô bolando uma granada de impacto, tô bolando uma Claymore para detonar ela pelo controle. Então, assim, tem bastante novidade aí no canal, fechou? Conto com a colaboração de todo mundo. Tamo junto, espero encontrar vocês no campo e se vê a ponteira vermelha, corre, nego! Fechou, rapaziada? Tamo junto e misturado. Falou, fui!